Porque os puritanos batistas, por exemplo, John Bunyan, eles acreditavam que o pacto das obras da antiga aliança era equivalente ao pacto mosaico, e que o pacto das obras ele é essencialmente um pacto que permaneceu durante toda a antiga aliança, tá? Sendo revelado na lei que Deus deu para Adão, que foi quebrada no Éden, sendo revelado nas leis que Deus deu para Moisés, sendo quebrado, portanto, pelos judeus, tá? E que naquele pacto com Moisés, ali também estava, de certo modo, o pacto que Deus fez com Adão, que era um pacto com obras, ou seja, Deus exigindo do homem o fazer. Mas o pacto das obras, o pacto com Moisés, nada tinha a ver com o pacto da graça. O pacto da graça, na visão desses irmãos, não tinha nada a ver com a antiga aliança. Não existia pacto da graça na antiga aliança. Algo interessante é que, para irmãos presbiterianos, irmãos da Confissão de Fé de Westminster, o pacto da graça era algo que já existia desde Gênesis 3,15. Para irmãos batistas reformados de 1689, o pacto da graça é algo apenas revelado a Adão em Gênesis 3,15, mas é apenas uma revelação do futuro pacto que Deus vai fazer. E quando é que esse pacto começa, o pacto da graça? Ele começa na obra de Cristo no Calvário. E na visão dos credo-batistas, dos batistas reformados, o pacto da graça é a mesma coisa de nova aliança. Enquanto que na visão dos pedobatistas, os teólogos de Westminster, a nova aliança é uma administração do pacto da graça que já existia desde o Antigo Testamento. Neste sentido, o pacto da graça ele tem várias manifestações, digamos assim, para os irmãos de Westminster. O pacto da graça ele tem várias manifestações na antiga aliança. O pacto da graça tem uma administração apresentada lá em Gênesis 3,15, que é a sua inauguração, mas ele também tem a sua administração múltipla, por exemplo, na aliança com Abraão. Quando Deus faz uma aliança, por exemplo, com Noé, ali é mais uma administração do pacto da graça. E em todos os outros pactos, até mesmo, de certo modo, na aliança com Moisés, existe ali, de certo modo, uma administração do pacto da graça também. Então, um dos motivos dos batistas negarem o batismo infantil como substituição na circuncisão na nova aliança é o ensino sobre a distinção entre as alianças, que é nítido, né? O pensamento batista e o pensamento presbiteriano divergem muito nesse sentido na interpretação do Antigo Testamento. Então, minha pergunta é simples. As promessas divinas que foram reveladas aos nossos patriarcas, dadas a eles, não foram firmadas com um solene pacto gracioso, com tal juramento imutável da parte de Deus? Como fica a pergunta de Abraão quando ele diz para Deus, e disse ele, Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Lá em Gênesis capítulo 15, versículo 8. E se sim, qual a base bíblica para fazer tal divisão entre todos os pactos firmados com os patriarcas em relação ao pacto da graça? Essa é a minha pergunta para o nosso irmão. Eu gostaria dele expor, né, dessa forma, o pensamento batista, fazendo o motivo deles separarem de tal forma as duas alianças e tornando elas distintas uma da outra, sem uma ligação. E o que o André basicamente perguntou, ou deixou subentendido, pode até me cortar, André, se eu estiver respondendo errado, tá? Mas é como se nós entendêssemos que há duas formas de alianças, há duas alianças. Uma entendida aos patriarcas, né? E há uma entendida à igreja. E, na verdade, não é esse o entendimento, a interpretação credo-batista. Como eu falei no começo, nós entendemos que a aliança ela é perpetua, só que os ritos dessa aliança não. Então,
uma fala dúbia aí do irmão, quando ele diz que a aliança perpetua. Ele está falando da aliança do Antigo Testamento, firmada com os nossos pais, ela perpetua até o Novo Testamento. É isso que você quis dizer? E a gente entende que há uma descontinuidade não na aliança, mas na aplicação do rito. Meu irmão, eu acho que você me desculpe, mas eu acho que você é presbiteriano e não sabe. Porque essa sua interpretação que você deu para a aliança, dizendo que ela é perpétua, que ela muda, somente a administração, essa é a nossa definição do Pacto da Graça no Antigo Testamento. A aliança, ela realmente perpetua. E a sua definição, nesse contexto, simplesmente demonstra que você está na contramão do pensamento batista, e diz que a aliança que fez Deus com os nossos patriarcas não é aliança graciosa. Né? A administração, tudo bem, nós mudamos a administração, nós também defendemos isso. Né? Há uma mesma aliança em substância e a administração dela vai acontecer, né, com os elementos exteriores ali diferentes. Essa é uma definição presbiteriana. Eu acredito que você realmente está na contramão. Você já me disse que creu no sacramento, depois você tentou aí amenizar. Depois você disse que essa aliança ela perpetua até o Novo Testamento e você disse que, confirmando que é uma posição presbiteriana e que, infelizmente, você está na contramão aí de uma variante, talvez você esteja criando aí uma variante do pensamento batista. Agora, para os irmãos de 1689, não existia Pacto da Graça no Antigo Testamento. E a nova aliança é idêntica, é a mesma coisa que o Pacto da Graça. Você pode chamar o Pacto da Graça de nova aliança. E não, a nova aliança é mais uma administração do Pacto da Graça, como diriam os irmãos de Westminster. Essa diferença aqui que eu expliquei, em resumo, para os irmãos, ela é uma diferença que vai ter implicações importantes para a eclesiologia, tanto de irmãos pedobatistas quanto de irmãos credobatistas, de irmãos batistas.